Pessoal, bom dia. Por favor, só me sinalizem que o som está chegando direitinho para vocês. Então, tá bom. Bem, bom início de semestre para todos nós. Estamos ainda muito aquém, né, do que a gente gostaria de estar, né? Mas, enfim, vamos fazendo aqui o que é possível, né, nas nossas aulas remotas. Queria me apresentar para vocês. Eu sou a Sandra. Faço parte da dupla de professoras que é responsável pela disciplina de psicopatologia descritiva. E hoje eu vou falar um pouco do plano de ensino e também iniciar algumas questões conceituais, né, que estão previstas aí na nossa primeira aula, até pensando numa questão prática, né? A gente tem uma aula por semana, nós temos um conteúdo bastante denso dentro da psicopatologia descritiva, e a gente vai ter que aproveitar o tempo da melhor maneira possível, né? Então, por isso eu vou dar início, inclusive, hoje a falar de algumas questões mais teóricas, né, para além de apresentar só o plano de ensino. Essa disciplina de psicopatologia descritiva, ela faz parte, na verdade, de uma dupla de disciplinas, que é essa nossa aqui, a seguinte no próximo semestre, que é a psicopatologia psicodinâmica. E aí já vou explicar qual é a diferença que a gente vai ter entre as duas, mas na verdade elas se complementam, e a gente fala de duas disciplinas de psicopato, mas de verdade vocês vão ver psicopatologias percorrendo várias outras disciplinas ao longo da graduação de vocês. Então, quando a gente fala em disciplinas de saúde, e eu faço parte do núcleo de saúde da psicologia do Mackenzie, a gente vai falar, por exemplo, de certas doenças físicas, né, no âmbito, por exemplo, de um hospital, que geram agravos emocionais, por exemplo, quadros de ansiedade e de depressão. Então, embora não sejam disciplinas especialmente dedicadas à psicopatologia, a gente vai falar do tema de quando em quando, dependendo aí da disciplina que vocês estiverem fazendo. Tá? Psicopatologia descritiva tem um escopo bastante claro de apresentar os grandes quadros psicopatológicos para vocês. E a gente já tem muito claro que a gente não vai esgotar isso. Nós temos várias outras psicopatologias que a gente vai deixar de fora por falta de tempo mesmo, né? Sempre um lamento das professoras da disciplina que se a gente pudesse ter 2 aulas por semana ou 2 semestres de psicopato descritiva, eu acho que daria conta muito melhor do que a gente gostaria de transmitir para vocês. De qualquer maneira, a gente consegue, pelo menos em linhas gerais, a gente consegue falar das grandes psicopatologias, que elas são importantes para vocês conhecerem, não só se a gente pensar no âmbito da saúde mental mais clássico, né? Não sei se tem algum de vocês que tem aqui intenção de trabalhar em CAPS ou trabalhar com unidade de saúde mental, mas em qualquer outro contexto a gente vai ter a psicopatologia atravessando o nosso caminho. Então, eu vou dar aqui o exemplo, né, da minha clínica, né? Além de dar aula, eu tenho consultório e volta e meia eu me deparo com pacientes com quadros depressivos, com quadros ansiosos, né? Não são só aqueles pacientes que trazem alguma questão momentânea, uma questão, digamos, mais existencial, né, e que vem buscar terapia para poder tratar disso, mas pessoas que apresentam, de fato, um sofrimento psíquico mais importante, até a ponto da gente poder sugerir que se faça um acompanhamento psiquiátrico conjunto com a psicoterapia, né? Tem uma colega que trabalha em parceria comigo, a Ana Maria, ela é psiquiatra. A gente tem assim uma permuta de clientes, né, de quando em quando, às vezes eu encaminho pacientes para ela, ela encaminha pacientes para mim, porque a gente entende que às vezes alguns clientes demandam esse atendimento em dupla, né, dependendo do tipo de quadro clínico que eles apresentem. Se alguém aqui, por exemplo, pretender trabalhar em organização, em empresa, também a questão da psicopatologia ela vai aparecer em alguns momentos. A gente tem, às vezes, pessoas que se afastam do trabalho por causa de certos quadros psicopatológicos, né? E a gente está falando realmente aí de questões que, às vezes, são ligadas ao trabalho ou não, são questões prévias que, às vezes, se justapõem a questões de trabalho,
e aí a gente vai ver esse sofrimento aparecendo também, né? Numa escola também, a gente vai ver isso, as crianças cada vez mais aí com quadros psicopatológicos que antes eram tidos como casos de adultos, né? Crianças às vezes que vêm com quadros ansiosos, quadros de depressão, né? Às vezes até bastante severos, diga-se de passagem, né? Os TDAHs que vêm aparecendo com tanta força, né? Em se tratando aí de ambiente escolar, né? Um monte de crianças que são entendidas como crianças que têm hiperatividade, que têm desatenção e que às vezes são encaminhadas também para unidades de saúde mental. Enfim, não que a professora aqui queira puxar a brasa para a sardinha da psicopatologia, né, enaltecer a disciplina, né, porque no fundo acho que todo professor acaba fazendo um pouquinho isso, né, mas de verdade é um tema importante e é um tema que fez muito parte da minha biografia profissional. Já trabalhei em hospital psiquiátrico, já coordenei serviço de saúde mental em hospital convencional, já trabalhei em UBS, então esse é um tema que realmente ele se faz presente com muita frequência e eu gosto muito, desde a época da graduação eu sou uma estudiosa de psicopatologia, acho que é uma coisa fascinante, eu acho que é um tema importante para a gente conhecer. Tá? Bem, na sequência eu vou falar então do nosso plano de ensino, o que a gente pretende em termos de objetivo, de filosofia de trabalho, e quais os temas propriamente que a gente pretende abordar aqui com vocês ao longo do semestre, tá? Por favor, me interrompam, às vezes tem alunos que se sentem melhor escrevendo no chat, outros que às vezes falam no microfone, como vocês acharem melhor para tirar dúvidas, né, fazer algum tipo de comentário, fiquem realmente à vontade, né? O Leonardo está aqui avisando que a Maria Eduarda Castro pediu para avisar que não está conseguindo acessar o Moodle. Não sei, Leonardo, se de repente seria útil para ela dizer que vou deixar gravada a aula, se ela puder depois assistir, né? A gente teve problema com o Moodle na primeira aula, eu tive que inclusive migrar para uma outra plataforma porque o pessoal não estava conseguindo entrar. Não sei se é o que está acontecendo só com a Maria Eduarda, vocês têm conhecimento de mais alguém que não está conseguindo entrar? Estou vendo que tem 56 pessoas aqui, eu acho que a maior parte da classe está aqui. A Beatriz está falando aqui alguma coisa. Laura também. Não sei se serve como atenuante, mas eu vou deixar realmente a aula gravada para vocês depois, quem não conseguiu entrar, poder assistir. Porque mudou a plataforma. Uhum. Ok, então. Então vamos lá. Gente, eu estou tentando afastar o meu gato. Essas são as coisas da aula online aqui. Feijão, vai para lá, Feijão. Ou se vocês quiserem, ele passa aqui na frente da câmera, não há problema nenhum. Mostra o Feijão. Vem cá, Feijão. Gente, ele é muito cara de pau, gente. Eu tenho que avisar para vocês que ele sabe que eu estou dando aula, que eu estou dando supervisão. Aí, Feijão, o pessoal pediu para te ver. O Jorge se encosta. Tenho 3 gatos, gente. Só ele que é abusado. Vai para lá, filho. Depois a gente conversa, a gente bate um papo. Esse aqui é o meu frajola. Eu tenho um branco e uma outra mescladinha. Quem sabe eles também se animam a aparecer um dia na aula aí. Então vamos lá. Então vamos falar do plano de ensino que está aqui no Moodle. O slide da aula 1 também já está no Moodle, eu já deixei para vocês acessarem. Quero comentar aqui, né, que eu faço parte, então, de uma dupla aqui, né, eu e a Júlia Durando. Júlia fica com o quarto K, eu fico com as 2 turmas da manhã. E aí a gente vai falar um pouco, então, do que a gente pretende falar, então, na nossa disciplina, né? Então, o nome da disciplina, acho que ele é bem autoexplicativo, né? A gente pretende fazer realmente uma descrição, uma apresentação dos quadros clínicos que a gente tem, sem pensar ainda nesse momento, e é uma coisa que a gente vai ter no próximo semestre, em algum tipo de associação com o modelo teórico, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, a esquizofrenia,
né? O que é a esquizofrenia do ponto de vista descritivo? A gente vai ter uma série de sinais, sintomas que compõem a esquizofrenia, que fazem a gente pensar numa hipótese diagnóstica de esquizofrenia só do ponto de vista fenomenológico, daquilo que a gente consegue observar em um determinado cliente. Se a gente quiser fazer uma incursão teórica mais aprofundada, pensar, por exemplo, o que a psicanálise poderia ela poderia contribuir para a gente poder entender por que uma pessoa desenvolve uma esquizofrenia ou tem uma esquizofrenia que se agrava, né? Aqui a gente já vai ter um segundo ponto de vista, e é isso que a psicodinâmica vai fazer no próximo semestre, tentar oferecer essa interlocução para vocês, né? A nossa ideia aqui, então, é a gente utilizar esse viés mais descritivo, e para isso a gente vai usar os dois sistemas classificatórios principais que a gente tem, já consagrados, né? Então, a CID-10 e o DSM-5. Vou falar disso em alguns slides um pouquinho mais adiante, mas já antecipo para vocês que, assim, são os dois sistemas classificatórios principais que a gente tem. O DSM-5, por que ele tem esse nome 5, né? Porque ele já está na 5ª versão dele, e a CID-10 porque está na 10ª versão, né, da CID. O DSM-5, ele é uma iniciativa da Associação Psiquiátrica Americana, né, desde a primeira versão dele. São psiquiatras americanos que, junto com forças-tarefa fora dos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil, né, a gente tem representantes do DSM que colaboram com a formulação do manual. Eles vão se agrupando, juntando evidências, discussões, fóruns, né, no sentido de poder aprimorar, então, um sistema classificatório de transtornos mentais e comportamentais. Então, o DSM-5, ele é exclusivamente para falar de saúde mental, basicamente, né? Ele é um livro grande, vocês vão encontrar em versão PDF, né, na internet, né, não é tão difícil assim. É bem mais legal a gente ter o livro físico, né, mas é um livro um pouquinho mais caro, mas eu acho que vale a pena, talvez, adquirir, né? Opa, o pessoal está falando aqui. Está funcionando? Tá, ok. Era o do som. Vale a pena, quem quiser fazer um investimento, né, de comprar o DSM-5, acho que é bem legal. Qual que é a diferença que a gente vai ter para a CID-10? A CID-10, então, CID é Classificação Internacional das Doenças, né? O pessoal aqui que está tentando ajustar som aqui, o Pedro que está com... Uhum. Pedro, tomara que você consiga aí acertar o som. Então, a CID, ela é, na verdade, um manual de todas as doenças possíveis e imaginárias que vocês têm no mundo afora. E o que a gente vai ter, né? Tem um capítulo da CID que que ele é dedicado só a transtornos mentais e comportamentais, né? A CID, ela é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, e é por isso que ela tem um nível de disseminação maior. Então, todos os países, são muitos países que são filiados à Organização Mundial da Saúde, que está lotada lá em Genebra, na Suíça. Todos os países acabam utilizando a CID como um manual, que é um manual universal, né? Então, a ideia é que a gente possa ter uma padronização dos quadros clínicos, todos, inclusive os de saúde mental. Então, se a gente pensar numa pessoa que tenha um transtorno bipolar aqui no Brasil, os mesmos critérios diagnósticos vão ser observados num outro cliente que esteja na Dinamarca, ou que esteja no Canadá, ou que esteja em algum outro país, né? Então, isso a gente vai ter como uma espécie de padronização, né, dos critérios diagnósticos, para todo mundo falar, digamos, a mesma língua, né? E nesses dois sistemas classificatórios, eles vão ter exatamente a descrição, então, de sinais e sintomas. A gente já vai falar dessa diferença entre sinais e sintomas, mas são coisas que acabam, então, fazendo parte de um quadro específico e que tem que estar presentes para a gente poder falar num determinado diagnóstico. Então, a gente vai se pautar muito, então, nesses dois sistemas classificatórios, né?
Eles podem ser utilizados num contexto clínico e também de pesquisa. Aqui segue uma observação minha, né, de que geralmente em centros de pesquisa se utiliza mais o DSM-5. E por quê? Né? Então, a gente está falando, por exemplo, psiquiatria lá no HC, né? A psiquiatria na Unifesp, na Unicamp. Por que eles usam mais o DSM-5? Né? Porque é uma versão, primeiro, mais recente, né, de transtornos mentais e comportamentais. Segundo, porque ele é mais minucioso, ele introduz mais variáveis de observação do que a CID-10. Existe uma crítica, né, que não é tão velada assim, ela é meio escancarada em relação à CID-10, de que ela acaba sendo genérica demais. Então, às vezes, isso dá margem a uma certa problematização, até uma certa polêmica, quando você vai discutir certos quadros de saúde mental. Né? Às vezes existe até, já ouvi essa crítica, né, que a CID-10 ela é muito imprecisa, às vezes, para descrever alguns quadros psicopatológicos. Que é uma observação com a qual eu concordo, né? Ela é bem, às vezes, vaga, né, no quesito temporalidade, caracterização do quadro, então isso vai dando margem a uma certa falta de precisão, né? Mas, de qualquer maneira, é o método que é utilizado mundo afora. Então, se vocês procurarem um profissional da área de saúde mental e vocês requisitem dessa pessoa, digamos, uma carta, né, com uma hipótese diagnóstica, ele vai colocar algum código da CID-10. Né? Eu vou até compartilhar aqui com vocês agora, para vocês verem como é que é a codificação da CID-10, né? Eles funcionam dentro de um modelo alfanumérico. Então, você vai ter todos os quadros de saúde mental, que dizem respeito à saúde mental, eles se iniciam com a letra F, porque eles estão nesse capítulo F. E depois a gente vai ter, então, um número. Né? Vou aqui só compartilhar, que eu acho que fica mais fácil para a gente visualizar isso aqui. Vamos ver se está carregando. Eu vou tirar aqui a minha câmera, que eu acho que ajuda a ficar um pouquinho melhor. Então, o que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter, deixa eu só descer, que eu acho que fica mais... Não desce por aqui, tem que ser no link mesmo. Não sei se está dando para ver, porque a letra é pequenininha, mas assim, vocês vão ver aqui, né, que a gente vai ter, né, então, transtornos mentais orgânicos, inclusive os sintomáticos, transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa, esquizofrenia, tudo isso é precedido de um código F, algum número. Então, quando a gente trabalha, às vezes, com saúde mental em CAPS, a gente usa muito, por exemplo, porque a população, às vezes, é composta de muitas pessoas que têm esquizofrenia, a gente usa de forma muito corriqueira, até a ponto de decorar mesmo os códigos. Né? A gente usa muito o F20, né, que é o diagnóstico de esquizofrenia, o F32, que é o de transtorno depressivo, o F43, que é de transtorno de adaptação. Tem alguns códigos que a gente vai meio memorizando, dependendo do ambiente em que a gente trabalha. Né? Cada um desses linkzinhos que tem aqui na página, se vocês clicarem em cima, né, tem o link mesmo, geral, no final do slide, dos slides que eu também já coloquei no Moodle para vocês. Vai abrir mais página, né, e aí vocês vão ver o que cada um desses grandes guarda-chuvas tem dentro deles, né? Então, se a gente falar, por exemplo, de transtornos afetivos, a gente vai ter depressão, transtorno bipolar, né? Então, você vai tendo outros quadros que compõem esses grupos maiores. Só para vocês saberem como é que a gente tem essa codificação. No DSM-5, a gente também tem um modelo alfanumérico, só que eles têm uma numeração diferente. E uma das coisas que os alunos perguntam, né, o que tem de diferente em termos de descrição de quadro, além dessa suposta imprecisão que eu falei da CID, né? A gente tem, às vezes, né, porque o DSM-L é um pouco mais atualizado, a gente tem a proposição de diagnósticos novos. Então, por exemplo, disforia de gênero é um diagnóstico que apareceu novo, proposto no DSM-5, mas não tem na CID-10.
né? Então, a gente vai ter realmente essa questão, às vezes, de um diagnóstico que é muito semelhante nos dois sistemas e alguns que realmente eles têm diferenças mais marcantes. Só fechar aqui. Ah, deu certo, o Pedro falou que deu para ajustar o microfone aqui, o som. Então, o que a gente vai ter exatamente, então, essa congregação da clínica com a pesquisa, né? Então, existem centros de saúde mental que trabalham muito com o DSM-5, exatamente pela precisão que ele tem, né? E que trabalham muito com protocolos de saúde mental também, né? No sentido de poder cada vez mais ter um refinamento do diagnóstico. Então, você vai ter, por exemplo, no campo da esquizofrenia, que eu acabei de falar, a gente vai ter o chamado espectro da esquizofrenia. Isso significa o quê, né, no final das contas? Que você vai ter pessoas com esquizofrenia mais comprometidas e outras menos comprometidas, né? A gente tem aquela imagem da esquizofrenia grave, né, daqueles pacientes que estiveram em grandes manicômios, né, que ficaram completamente isolados da sociedade, que são realmente muito comprometidos, mas a gente tem pessoas com esquizofrenia que, por terem tido toda uma série de requisitos de tratamento muito favoráveis, conseguem ter uma vida praticamente normal, né? Então, a gente vai ter exatamente essa questão do diagnóstico dimensional, né, que também está aqui apontado no plano de ensino, a gente começar a pensar em psicopatologia pensando nas variáveis que podem existir dentro de um mesmo diagnóstico, né? Então, o fato dessa pessoa com esquizofrenia ter suporte familiar é diferente de um paciente que não tem suporte nenhum. O fato dessa pessoa ter acesso a serviços de saúde, ter acesso à psicoterapia, ter acesso à medicação regular, é diferente de alguém que não tem esse tipo de retaguarda. Isso vai dando todo um contorno diferente para um mesmo quadro, né? Por isso que eu sempre falo em sala de aula, se a gente tiver 10 pessoas com o mesmo diagnóstico, as 10 vão ter um curso de doença, características da doença completamente distintas entre si. Bem, aí avançando um pouquinho, né? Então, o que a gente vai fazer, isso a gente vai fazer a partir de hoje, é a gente pensar na psicopatologia como um campo de saber, né? Dentro aí de uma outra área maior, que é a área da medicina. Então, a gente tem a psicopatologia se desprendendo, né, da área da medicina, da área da psiquiatria, e hoje em dia, né, a psicopatologia não é, né, um território só da medicina, a gente vai ter várias áreas, a psicologia é uma delas, com certeza, e outras áreas, inclusive, até inusitadas. Existe, por exemplo, um campo chamado etnopsiquiatria, que é o estudo da interface entre transtornos mentais e cultura. Isso é uma coisa bastante interessante da gente pensar, né? Então, como é que é, por exemplo, um quadro de esquizofrenia, né, numa população indígena, né? Ou em pessoas que estão passando por processo de migração, ou pessoas que às vezes estão passando por situações de guerra, ou pessoas que às vezes têm um repertório cultural que é muito singular, né? Existe algum tipo de atravessamento da questão cultural, às vezes alguns quadros psicopatológicos que aparecem mais em certos cenários do que em outros, né? Então, nós aqui que somos do meio urbano, né, somos especialmente vulneráveis a transtornos ansiosos, por todas as razões que você já pode imaginar: violência urbana, muita competitividade, falta de oportunidade de trabalho, uma série de coisas que levam a gente a ser mais vulnerável a certas psicopatologias e outras não, né? Assim como a gente vai ter, por exemplo, né, a população indígena, né, sabido nos últimos tempos, com esse processo todo de invasão que a gente teve da cultura branca, a gente teve uma incidência enorme de casos de alcoolismo entre população indígena, né? Então, aquela substância que era usada dentro de um contexto ritual, né, a substância psicoativa que era usada dentro de
contexto, por exemplo, sei lá, né, uma passagem, né, da infância para a vida adulta, né, em que você usava algum tipo de substância com efeito, inclusive, alucinógeno ou psicoativo qualquer, hoje foi talvez substituído pelo álcool, né, e por outras drogas que vêm sendo cada vez mais disseminadas dentro da população indígena. Então, vocês vejam quantas interfaces que a gente vai ter dentro desse campo da psicopatologia. E a gente vai ter a questão histórica também, né, sobre a qual eu vou falar daqui a pouquinho, né, então a gente tem os gregos, né, foram os grandes iniciadores, disparadores da psicopatologia como a gente tem nos dias de hoje, né, eles observavam as pessoas que tinham comportamentos tidos como inusuais, como disfuncionais. Então, vem, por exemplo, dos gregos a palavra histeria, né, que a gente usa tanto aí dentro da psicanálise, né? Vocês sabem a origem da palavra histeria? A origem, como é que surgiu essa... Alguém já comentou em alguma disciplina ou não? A Vitória está aqui se manifestando, o João também. Útero, isso mesmo. O prefixo ístera, que é útero, né, que dá origem aí a várias outras palavras, inclusive no meio da medicina, esteroscopia, que é um exame, né, uma endoscopia que você faz no útero, histerectomia, que é a retirada do útero, né, também deu origem aí à palavra histeria, porque na época os gregos eles ponderavam que a histeria era derivada de um problema uterino, que então, obviamente, então, que isso afetava mulheres, e que fazia com que essas mulheres ficassem especialmente nervosas, mais reativas, mais intempestivas e coisas assim, né? O fato é que essa palavra, né, tanto quanto mania, melancolia, né, esquizofrenia, né, provém exatamente desse saber dos gregos, né, que eram então essas pessoas que foram os primeiros estudiosos, pelo menos de uma forma mais sistemática, né, a observar as questões psicopatológicas, né. A gente tem aí depois, né, uma entrada na Idade Média, né, que foi bastante marcante no saber psicopatológico, porque muita gente, como vocês bem sabem, foi parar aí na Santa Inquisição, foram parar na Santa Inquisição, foram queimadas em fogueiras, e provavelmente algumas dessas pessoas, algumas não, várias eram portadoras de psicopatologias, mas eram tidas como endemoniadas, né, porque elas ouviam vozes, viam vultos, e isso era tido como uma questão aí ligada, né, ao lado mais demoníaco, né, e eram simplesmente pessoas que tinham um problema, né, um problema de saúde, não tinham nada a ver com pessoas que estavam vinculadas ao mal ou coisas do gênero, né. Então, existe esse saber da psicopatologia que ele foi tendo, então, tomando um corpo, né? E aí a gente chega nos dias de hoje, e os próprios sistemas classificatórios, eles são um fruto, né, de toda essa ideologia, né? No sentido da gente poder entender o fenômeno da loucura, principalmente, dentro de um certo saber científico, né? E a gente vai falar disso em alguns momentos aqui com toda certeza, né? Semiologia é exatamente isso que a gente tem aqui no primeiro quadradinho, né? É o estudo dos sinais e dos sintomas, que compõem cada quadro psicopatológico. E a gente tem isso descrito, né, por meio do quê? Né? De um saber, né, científico mesmo, que permite que a gente tenha um volume de informações, né, que foi colhido mundo afora, para que a gente possa caracterizar um certo quadro pensando nesses sinais e nesses sintomas, né? A primeira parte da nossa disciplina, já vou descer aqui o plano de ensino, vai ser para a gente falar a respeito dessas questões e também do que está descrito aqui no primeiro quadradinho, que são as funções psíquicas, né? Vocês já devem ter visto aí em disciplinas de neuro, né, questões ligadas à consciência, atenção, orientação, memória, e aqui o nosso interesse especial vai ser saber como é que isso se opera dentro do campo psicopatológico. Então, se a gente fala, por exemplo, né, de um transtorno depressivo, algumas funções psíquicas elas vão estar especialmente afetadas. Com certeza, humor, afetividade é uma delas, né? É bem conhecida a expressão, né, humor depressivo.
né? Isso é uma alteração no campo da função psíquica afetividade. Talvez também o pensamento dessa pessoa esteja afetado, né? Porque na medida em que ela tem um transtorno de humor depressivo, ela vai ter uma lentificação do pensamento. Para ela, pensar é mais difícil, é mais custoso, né? É mais arrastado, ela não consegue se concentrar. Isso também faz parte do espectro depressivo, né? Talvez seja uma pessoa que também tenha, às vezes, algum tipo de alteração de memória, né? Porque já que o processo cognitivo dela é muito atravessado pelo estado de humor, talvez ela diga que tem dificuldade em se concentrar e memorizar coisas. Então, a ideia aqui é a gente apresentar essas funções psíquicas naquilo que elas estão alteradas, né? Em cada um dos quadros que a gente conhecer, né? A ideia é que a gente possa, então, fazer uma avaliação do estado mental de uma pessoa seguindo alguns parâmetros. Por isso que é útil a gente conhecer as funções psíquicas, né, naquilo que pode acontecer nas psicopatologias, e a gente também reconhecer as diretrizes diagnósticas e saber como aplicá-las, sempre pensando numa questão que essa vai ser permanente para a gente, que é problematizar isso, né? Será que o sistema classificatório, ele é suficientemente elucidativo, a gente consegue só com base nele poder fazer um diagnóstico preciso, ou não, a gente vai ter que pensar em problematizar um pouco mais, né? Vou citar aqui novamente o exemplo das crianças com TDAH, né, que vêm sendo aí, né, medicadas excessivamente, né? Hoje em dia, se a gente for pensar um pouco lá no serviço de escola aqui do Mackenzie, uma boa parte das crianças que são encaminhadas para a clínica de psicologia são crianças que são avaliadas por professores ou até pelos próprios pais como possíveis crianças hiperativas. E aí a gente se pergunta, né? Nem sei se vocês têm alguma hipótese a respeito disso, né? Será que a gente está tendo uma epidemia de hiperatividade? Não sei, queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham disso? Ou se a gente está tendo um diagnóstico mais preciso, ou a gente está tendo uma patologização da sociedade, então todo mundo cabe em alguma caixinha, né? Então, a gente tem esse tipo de situação sendo discutido muito amplamente, né, pensando exatamente nesse excesso, por exemplo, de medicalização, né? Acho que todo mundo leu aqui aquele livro do Ziraldo, O Menino Maluquinho, acho que fez parte da infância de todo mundo, né? O Menino Maluquinho do Ziraldo, se ele fosse levado num psiquiatra hoje em dia, ele ia sair com Ritalina prescrita, certamente porque ele era da pá virada, subia na árvore, caía de cabeça no chão, né? Vivia para lá e para cá, né? Ele era uma criança tida como uma criança dinâmica, uma criança feliz. Esse era o protótipo da criança que o Ziraldo nos apresentou, né? E hoje em dia, dependendo do contexto em que ele vai, ele talvez seja considerado um hiperativo. Portanto, ele vai ter que ser medicalizado, né? Tem um outro célebre exemplo que eu costumo dar em sala de aula, pensando, por exemplo, né, no indígena, no meio da tribo e aqui na cidade, né? O indígena, ele tem lá uma vivência muito integrada com a natureza, então ele ouve espíritos, né? Ele tem impressões que provêm da natureza o tempo inteiro, né? Vamos pensar num pajé da tribo X lá na Amazônia, no Mato Grosso, no Pará, enfim. Se a gente trouxer esse pajé aqui para São Paulo e trouxer ele para a Praça da Sé, e ele fizer as pagelanças dele lá, provavelmente vão chamar o SAMU e vão levar ele para algum serviço de saúde mental, né? Porque mudou, né, o contexto em que essa pessoa está. Aí o Pedro lembrou aqui da câmera. Ai, câmera, o Pedro, eu sou todo atrapalhado aqui. Espera aí que eu já vou ligar para ver. Só um instantinho. Obrigado de se avisar. Não é proposital, não, é atrapalhação mesmo. Então, é isso que a gente vai discutir o tempo inteiro, se a gente parar para pensar, né, no quanto o sistema classificatório ele dá conta ou não, né? E eu já posso até afirmar para vocês, né, o sistema classificatório ele é bastante útil, mas ele é também limitado em muitos momentos. Vocês podem ter certeza disso.
Bem, aqui acho que já, a gente já falou um pouco, né, funções psíquicas e tudo mais. Bem, o que que a gente vai usar como base, né? Eu compartilho com as classes, né, o material que eu preparo, especialmente com foco em algum tema, né? Então, os slides vão sempre ficar à disposição de vocês, né, com, que vão, né, ilustrar aí, né, tudo que a gente for falar aqui na sala de aula. Discussão de caso clínico, eu acho, assim, sempre muito bem-vindo, né, trazer algum tipo de contribuição de exemplo clínico mesmo, para a gente poder fazer uma amarração com a questão teórica, né? Filme, a gente vai utilizar pelo menos 3 filmes que estão aqui descritos mais abaixo, né? Que só aqui para a gente saber quais são os filmes. Aqui tem que mudar o slide. Um deles é o Clube da Luta, que a gente vai utilizar em uma das avaliações. O outro aqui, depois eu vou baixando e vai aparecer aqui. O Melhor é Impossível, né, que é um filme bem bacana com o Jack Nicholson, que fala de um quadro de toque, né, ele ilustra muito bem, né, o que o personagem tem esse percurso, né, de ser portador aí de um transtorno obsessivo compulsivo, e Uma Mente Brilhante, que é um filme bem bacana, né, bem honesto, né, porque ele é um filme que retrata a história do John Nash, que é um físico, um matemático, aliás, americano, já falecido, inclusive, que ele desenvolveu esquizofrenia numa fase mais madura da vida dele, e eu acho que ele é um filme bem bacana para a gente pensar na questão da esquizofrenia em especial, né? Que a gente vai falar um pouco das características do quadro da esquizofrenia. A Mente Brilhante é lindo, e até onde a gente sabe, Loren, é um filme que foi bem, assim, claro, a gente vai ter todo um trato hollywoodiano da história, mas ele foi bem próximo do que foi a experiência do John Nash mesmo, né? Segundo o que se fala, né, as próprias pessoas próximas dele dizem que realmente tentou-se ser bem fidedigno ao que foi a vivência dele. Bem, com isso a gente já fala então das aulas, né? Então, além de tudo que eu já comentei, então a gente vai começar a falar então dos conceitos e da definição de psicopatologia, já já a gente começa por isso. Depois falar da CID-10, DSM-4 e 5. O DSM-4, depois eu vou contar para vocês o porquê que eu vou contar do DSM-4, porque ele tem um enfoque totalmente diferente do que é o sistema classificatório convencional, né? Até já comento com vocês, eles trabalhavam muito no DSM-4 com um modelo chamado multiaxial. Eles trabalhavam com a ideia de você avaliar o paciente de uma forma mais ampla. Então, o paciente não tinha só um diagnóstico, por exemplo, de transtorno da personalidade narcisista. Ele tinha toda uma composição de observações que acabavam se congregando. Então, o diagnóstico dele era um diagnóstico mais amplificado, né? Isso é uma coisa que o DSM-4 propôs e que caiu em desuso no DSM-5. Também vou contar essa história, tem toda uma história de bastidor do porquê que isso aconteceu. Mas a gente vai falar do DSM-4 em algum momento. Na sequência, a gente vai falar das funções psíquicas, como eu tinha comentado, então a gente vai ter 3 aulas, basicamente, para falar de consciência, atenção, orientação, pensamento, juízo da realidade e senso-percepção, e a afetividade não está aqui, mas os alunos me pediram, e eu, por conta própria, acabei incluindo memória, que é uma outra função psíquica, que ela vai ser de especial importância em alguns quadros psicopatológicos. Eu cito aqui o quadro das demências. A demência tem aí uma série de coisas que podem acontecer, mas uma das funções psíquicas que com certeza vai ser diretamente afetada é a memória. E a memória recente, né, é o que às vezes vai ser o grande marcador, né, de um quadro de demência inicial. A pessoa começa a ter recorrentes esquecimentos, né, de onde ela deixou a chave, onde ela deixou a carteira, deixa o fogão aceso,
ela vai tendo uma série de coisas que são muito ligadas à memória e que vai progredindo, e acho que isso é uma coisa que é muito dramática para quadros demenciais, né? Você vai tendo uma deterioração cognitiva cada vez maior, a ponto da pessoa, às vezes, se esquecer, inclusive, de quem ela é e de quem são as pessoas que a cercam, né? Por isso que eu achei importante incluir a memória aí em algum momento aqui da nossa programação, né? O Pedro está perguntando aqui, prof, mas esse CID e o DSM ainda são usados como base para diagnosticar, sendo um material para diagnóstico, ou uma coisa não depende mais da outra? A gente usa como parâmetro, viu, Pedro? Ainda é utilizado sim, mas existe todo um olhar que é mais amplificado, né? Eu sempre costumo dizer, Pedro, eu ia comentar isso numa aula mais adiante, que o sistema classificatório ele pode ser útil desde que ele seja usado com parcimônia. Eu acho que isso é uma questão que tem que ser sempre levada em conta, ele não pode ser um rótulo, né? Ele não pode ser uma verdade absoluta sobre ninguém, né? Mas a gente usa como parâmetro, sim, para a gente poder, inclusive, saber como poder propor um tratamento para um paciente, né? Se a gente pensar numa psicose breve, um transtorno psicótico breve, é diferente de uma esquizofrenia. A gente vai ter algumas coisas que são bem distintas, né, entre um e outro, e isso vai fazer a gente pensar num plano terapêutico para cada um desses pacientes, né, uma coisa que seja mais singular para cada um deles. Tá? A Ana está perguntando aqui se existe uma diferença entre demência e Alzheimer. O Alzheimer é um dos tipos de demência, Ana. A gente tem outros, a gente tem demência vascular, a gente vai ter aí a demência também, que às vezes é derivada de algumas doenças, por exemplo, demência derivada de toxoplasmose, né? Então, a toxoplasmose que se agrava, né? A sífilis também, né? São quadros patológicos que afetam diretamente o sistema nervoso central e que podem gerar quadros demenciais. Então, o Alzheimer é um dos tipos de demência, tá bom? Existe essa distinção entre transtornos mentais e comportamentais? Sim, a gente vai ter uma aula, João, para falar do que é transtorno, o que é disfunção, existe essa distinção, tá? Mas eu vou pedir só para você aguardar a aula em que a gente vai tratar disso. Paulo está perguntando aqui, né? Professor, uma dúvida, a esquizofrenia está em um espectro, mesmo vale para depressão? Tem algum tipo de doença mental que não esteja em um espectro? Boa pergunta, Paulo. A gente vai ter o emprego da palavra espectro oficialmente para algumas patologias, mas a ideia, a filosofia de espectro é para todas. Esse chamado diagnóstico dimensional, né? Ou diagnóstico qualitativo. Né? Então, a gente vai ter, por exemplo, outros exemplos de que a gente tem, né, de emprego da palavra espectro, o TEA, transtorno de espectro autista, né, transtorno, espectro bipolar, a gente também vai ter, mas a ideia é a gente poder pensar de uma forma qualitativa para tudo, tá bom? Avançando um pouquinho mais aqui, depois a gente falar das funções psíquicas, aí a gente entra na parte bem bacana mesmo do curso, que é falar, então, dos grandes quadros clínicos. E a gente organizou, já de alguns anos para cá, dentro da chamada síndromes. As síndromes são grandes guarda-chuvas, onde você vai ter quadros que têm certos sinais, sintomas comuns, mas que eles têm diagnósticos diferentes. Então, só traduzindo aqui, síndromes psicóticas. Dentro desse guarda-chuva síndrome psicótica, a gente vai ter psicose induzida por medicamentos, transtorno psicótico breve, transtorno esquizofreniforme, esquizofrenia. São quadros que eles têm algumas questões em comum que permitem que a gente chame de síndrome psicótica, porém eles vão ter algumas características que são singulares a cada uma dessas situações, desses quadros em particular, tá? Por isso que então a gente vai ter uma aula só para falar disso.
não vou falar ainda de avaliação, vai ser o meu último assunto. Depois a gente vai ter as síndromes mentais orgânicas, e aí a gente vai ter um quadro que vai ser de especial importância para quem trabalha em hospital, em UTI, por exemplo, né, que é o delirium, ou o transtorno confusional, né, o quadro confusional agudo. São aquelas pessoas que ficam, às vezes, internadas muito tempo, às vezes por efeito de uma certa doença ou de uma medicação, ou às vezes em ambientes muito hostis. É bem conhecido o quadro confusional que acontece em UTI, isso que eu mencionei. Eu sou exposta àquele monte de estímulos, né, desde monitor que fica ali tocando o tempo inteiro, né, a luz acesa o tempo todo, a pessoa perde a noção do que é dia ou noite, e você tem um quadro que é um quadro de confusão mental mesmo, que é determinado pelo ambiente em que a pessoa está, né? Então, é isso que a gente chama de síndrome mental orgânica, porque você vai ter, às vezes, um acometimento direto do sistema nervoso central, e esse quadro de delirium que está anotado aqui, que não é delírio, são duas coisas diferentes, e a gente vai falar dessa diferença mais adiante. Esse delirium, ele é um quadro que acontece muito por conta de doenças físicas. A pessoa, às vezes, ela vai ter um rebaixamento de nível de consciência, vai ter um quadro de desorientação, mas isso tem muito a ver com uma doença de base, né? Então, é diferente de um quadro de um transtorno mental primário. Aqui a gente vai ter uma espécie de disparador, né? Como se o transtorno mental ele fosse secundário a alguma outra coisa que precisa ser tratada. Depois aqui a gente vai falar de demência também, tá? Porque a demência é considerada uma síndrome mental orgânica, depois a gente vai explicar um pouco melhor do que a gente chama de demência e quais os sintomas que compõem. Depois a gente vai ter os transtornos de humor, e aqui entra, com certeza, depressão, transtorno bipolar, como sendo aí os grandes carros-chefes desse grupo. Na sequência, a gente vai ter os transtornos neuróticos de estresse e somatoformes, e aqui nesse guarda-chuva entra fobias, fobia social, fobia específica, entra toque, tudo que tem a ver com ansiedade. A ansiedade ocupa aqui uma importância grande, como se fosse uma espécie de pano de fundo para os quadros que a gente vai falar aqui, né? Transtorno de estresse pós-traumático também entra aqui, transtornos somatoformes, né, que são aqueles onde a gente vai ter, por exemplo, um quadro, uma queixa física, que na verdade ela tem uma interface com uma questão emocional, né, também entra aqui nesse grupo. Transtornos da personalidade, né, que também acho que ocupa uma importância grande, e a gente vai ter uma aula para falar, pelo menos de uma forma mais, no sentido de caracterizar cada um desses transtornos. Eu dou uma disciplina, fazer aqui a propaganda, tá, gente? Da minha disciplina, no 8º semestre, uma optativa, que a gente tem só para falar de transtorno de personalidade. Então, espero que eu ainda esteja dando essa optativa mais adiante, mas já faço propaganda da disciplina, porque os alunos pediram, né, para a gente ter um semestre só para falar desse assunto, que eu acho que é bem interessante, mas aqui a gente vai ter, então, pelo menos uma apresentação do que são esses transtornos. E, por fim, a gente vai ter uma sequência de aulas falando de crianças e adolescentes, né? Como é que é o cenário das psicopatologias dentro dessa população. E algumas coisas vão ser de especial importância aqui para a gente. A gente vai falar do TEA, transtorno de espectro autista, do TDAH, é um transtorno aí de déficit de atenção e hiperatividade, a gente vai falar do transtorno de conduta e também falar da depressão infantil. Então, são quadros bem importantes que a gente vai ter que apresentar aqui para vocês, exatamente pela relevância que esses quadros têm, né, dentro dessa população em especial. E a gente conclui, então, o nosso semestre. Agora eu quero voltar nas avaliações aqui. Existe uma normativa do Mackenzie de que vocês tenham que fazer 4 avaliações ao longo do semestre. Acho que a professora que me antecedeu deve ter explicado isso para vocês. Sim, não? Enfim. No nosso caso aqui, o que a gente pensou? A gente pensou em otimizar essas avaliações, de modo que vocês façam avaliações que sejam parciais. Então, por exemplo, a primeira vai ser
um trabalho com base num filme, em que vocês vão fazer, então, em trio, né, produzir aí uma resenha desse filme, responder uma, duas questões, não mais que isso, e isso vai ter um valor aí de 0 a 10, com peso 4, junto com uma prova individual que vocês vão fazer. E aí, no segundo bimestre, vocês vão ter, então, aí, né, um trabalho individual com duas questões dissertativas, nos moldes do que a gente vai fazer com base no filme, e mais uma prova aí que vai ser com base num questionário, né? A ideia é que a gente, parece muita coisa, eu sei que sim, ainda mais considerando todo o volume de disciplinas que vocês têm, mas a gente vai fazer de uma maneira que não seja, né, apesar de talvez não dar essa impressão, mas de que seja de um jeito mais tranquilo, que não seja uma coisa tão pesada para vocês e que vocês possam fazer, né, sem onerar muito tempo de estudo e coisas assim. Mas é uma normativa do Mackenzie e a gente teve que readequar aí, né, os planos de ensino pensando nessa normativa, tá bom? E é isso em relação ao plano de ensino, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário? Deixa eu ver só como é que a gente está de tempo aqui, porque aí eu já vou então mudar aqui o nosso material, tá bom? Vou passar aqui para os slides. A gente não vai conseguir esgotar esses slides hoje, né, porque tem um volume maior, mas eu queria dar algumas contribuições aí, um pouco mais genéricas, para a gente pensar no que é a psicopatologia efetivamente. Então, é por isso que a gente vai falar um pouco, né, começar dos primórdios e falar do que é psicopatologia, afinal de contas, né? Então, a gente vai ter aqui, né, a composição de 3 palavras, que vem do grego, né, que em última instância significam exatamente estudo da doença da alma. Então, a psicopatologia ela tem esse escopo de poder estudar aquilo que é considerado fora, né, do que é esperado dentro de um grupo populacional, né? Então, a gente vai ter, né, aquilo que é entendido como aceitável, né, dentro da condição mental e da condição comportamental de pessoas e aquilo que acaba sendo destoante, né? Então, é isso que a psicopatologia ela pretende, então, averiguar, né? A gente tem aqui uma definição clássica do Campbell, que eu achei por bem resgatar aqui, porque eu acho que ela é bem explicativa para mais do que só a gente decompor a palavra psicopatologia. Ele diz assim que a psicopatologia é um ramo da ciência que trata da natureza essencial da doença mental, suas causas, as mudanças estruturais e funcionais associadas a ela e suas formas de manifestação. Existe uma discussão bastante presente nos dias de hoje sobre as causas de algumas doenças no campo da saúde mental, né? Então, vou dar aqui um exemplo clássico de uma discussão bem importante que se tem tido nos últimos tempos, não sei se vocês têm alguma opinião firmada em relação a isso, em torno das psicopatias, né? Então, o que acontece? Você tem alguém que tem, né, algum tipo de formação cerebral, talvez inata, que leva essa pessoa a desenvolver mais adiante uma relação de baixíssima empatia com as pessoas, uma pessoa mais cruel, muitas vezes, uma pessoa mais manipuladora, mais exploradora nas relações interpessoais, ou você tem a psicopatia como sendo fruto de uma história de vida muito típica de abandono, de negligência, como fruto de uma questão social, para além da família. Então, esse é um exemplo de uma situação que envolve a discussão de causas das psicopatologias, que eu acho que vem aqui muito a calhar para a gente ilustrar isso, né? O quanto a gente não tem, às vezes, uma resposta imediata e definitiva, né? Existe uma forte tendência a se julgar as doenças do campo da saúde mental como sendo multifatoriais,
Então, a ideia de que você não tem simplesmente um fator orgânico, um fator ambiental, você vai ter aquela junção da chave certa na fechadura certa, né? Por que que algumas pessoas desenvolvem um transtorno de estresse pós-traumático frente a uma situação avassaladora e outras pessoas talvez tenham alguma questão protetiva que faz com que essas pessoas não desenvolvam um TPT, né? Diante, por exemplo, de uma situação catastrófica, né? Será que existe alguma coisa que seja um diferencial nessas pessoas? Alguma questão que seja inata ou uma questão adquirida? Né? Será que o fato de você ter uma família que foi extremamente protetiva, né, faz com que você se fortaleça o suficiente para lidar com uma situação desfavorável mais adiante, sem tantos agravos emocionais? Essa é uma questão que se discute bastante. Existe uma tendência genética a pessoas terem mais casos de esquizofrenia em certas famílias, sim ou não, né? Ou depressão, sim ou não, né? E é isso que a gente tenta discutir dentro desse âmbito das causas, né? Mudanças estruturais, né? Acho que o exemplo melhor que eu posso dar aqui para vocês é quando você tem uma mudança na estrutura do cérebro, uma pessoa que sofreu um acidente automobilístico, por exemplo, teve uma perda de tecido cerebral numa área nobre e ela vai ter uma mudança de comportamento, uma mudança emocional em função disso, né? Então, assim, você tem uma mudança até muito extremada, alguém que era bastante ponderado, uma pessoa mais cordial, mais cordata com as pessoas em geral, de repente, depois de um acidente, ela teve algum tipo de lesão cerebral e ela passa a ser uma pessoa impulsiva, violenta, às vezes agressiva em excesso, né? Então, a gente pode ter essas mudanças determinadas aí por mudanças, né, no organismo propriamente. Funcionário. Professora, Oi, pode falar. oi, bom dia. Pode falar. Bom dia, Uma, Brito. uma pergunta. Nessas mudanças estruturais, eu tinha imaginado algo como, por exemplo, a pessoa desenvolveu uma depressão ao longo do tempo e, por conta disso, teve um impacto na forma que o cérebro dela funciona e, então, assim, torna-se um ciclo vicioso. Daria para pensar essas mudanças estruturais dessa forma ou é muito mais uma mudança de algo no cérebro que daí influencia na doença? Dá para pensar assim, Denise, dá para a gente fazer o caminho inverso e pensar, por exemplo, então, numa depressão que Uhum. talvez vá afetar o funcionamento neuronal, Tá, né, em certa medida. É tá possível bom, sim, tá tá? bom, obrigada. E aí, imagina, e aí usando a própria depressão, Denise, como um exemplo, a gente pode pensar na questão do funcional, porque a gente sabe hoje em dia, né, isso é uma questão consagrada também, que em muitos casos de depressão, a gente vai ter uma disfunção de neurotransmissor. Então, você vai ter um cérebro íntegro, porém a funcionalidade dele é alterada, né, por conta exatamente de de alguma alteração de níveis de serotonina. Então, por essa razão, a gente vai ter o emprego, em alguns casos de depressão, não todos, é bom a gente frisar isso, de algum tipo de medicamento que regule, né, esse metabolismo da serotonina no cérebro, né? Como a gente vai ter, por exemplo, o emprego de antipsicótico, em pacientes esquizofrênicos por conta de uma correção necessária que a gente tenha que ter nos níveis de dopamina. Então, a gente vai ter esse tipo de coisa que talvez também seja um fator explicativo interessante para a gente pensar, pelo menos em alguns casos, né? E as formas de manifestação, que é aquilo que a gente estava falando, né? É aquela boa e velha lógica de que se a gente tiver 10 pessoas com o mesmo diagnóstico, a gente não vai ter 10 pessoas iguais, né? Isso eu posso falar para vocês por experiência própria, quando eu trabalhei lá no Hospital da Água Funda, eu trabalhei numa unidade de lá que era de psicóticos reagudizados, né? Então, a maior parte do montante de pacientes que a gente tinha lá era de pacientes com esquizofrenia. Se a gente tomasse por base só o diagnóstico, ia ser muito pobre para a gente entender a vivência de cada uma daquelas pessoas. Existem muitas variáveis
que fazem, por exemplo, um paciente com esquizofrenia ter uma degradação cognitiva, emocional muito severa, comparativamente a outros que eram mais preservados, né? Então, a gente vai ter essas diferenças no mesmo diagnóstico, né? Acho que é importante a gente destacar isso. Gente, aqui eu acho que eu vou ter que... Peraí, deixa eu só puxar um pouquinho. Ah, dá para puxar, que bom. E aqui tem uma outra definição do Dalgalarrondo. O Paulo Dalgalarrondo, ele é um psiquiatra, ele é um estudioso de psicopatologia de longuíssima data, e inclusive ele é autor de um dos livros que está no plano de ensino de vocês, né, que é o Semiologia dos Transtornos Mentais. É um livro meio de cabeceira para quem gosta de psicopatologia. E o Dalgalarrondo, ele é uma pessoa que eu gosto bastante, porque ele não é aquele estudioso organicista de psicopatologia, ele é aquela pessoa muito atenta a esses fatores que concorrem junto com uma psicopatologia. Então, ele estuda, por exemplo, a questão da psicopatologia com a religiosidade, né? Como é que a gente pode entender fenômenos, por exemplo, como incorporação de espíritos, né, dentro de um cenário psicopatológico. Só estou dando aqui um pitaco de uma das coisas que o Paulo Dalgalarrondo ele estuda, em especial, né? Mas, enfim, eu trouxe o Paulo não só porque eu gosto dele como autor, eu acho ele um autor rico, mas porque ele traz aqui um complemento ao que é psicopatologia bem interessante. Ele diz assim: é um conhecimento que se esforça por ser sistemático, elucidativo e desmistificante. Então, ele admite que sim, a gente vai ter que ter uma certa metodologia para a gente poder conhecer psicopatologias, não é um tratamento pautado no bom senso, não, a gente tem que ter algum tipo de parâmetro para a gente poder pensar num certo diagnóstico, de modo a poder elucidar isso, e aí acho que a última palavra é especialmente nobre, né, desmistificante. A gente tem aí, né, um anseio, né, de que quem trabalha em psicopatologia possa disseminar conhecimento, né, e tirar de cena, né, aquela questão do preconceito que tanto atravessou a questão da saúde e da doença mental em especial, né? A gente teve muito a segregação das pessoas e ainda tem, diga-se de passagem, né? A gente tem muito a segregação das pessoas que têm determinados tipos de transtornos. Então, o Paulo, ele aqui contribui, né, na frase dele, com essa ideia de que se a gente conhece mais os quadros psicopatológicos, a chance da gente desmistificar o que acontece com as pessoas que têm certos quadros psicopatológicos, essa chance ela diminui, a gente consegue ser mais favorável ao indivíduo que tem aquele transtorno em especial, né? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu venho vendo nos últimos anos e que assim, vejo com muito bons olhos, que é a questão do trato do suicídio, né, que vem tendo aí um trato cada vez mais aberto socialmente, na mídia, rodas de discussão, grupos de trabalho, né? Antes não se falava de suicídio, eu sou um pouco dessa época, né, em que era um assunto tabu. Hoje em dia não, a gente tem essa desmistificação, né, do suicídio, vamos falar a respeito desse assunto, né? Bem como outros, né? A gente tem a depressão, que era considerada aí, ainda é, infelizmente por alguns, uma doença de ricos, de pessoas que são preguiçosas e que não querem se esforçar o suficiente para poder superar seus problemas. Hoje a gente sabe que depressão é uma doença, né? É alguma coisa que é merecedora de atenção, que gera sofrimento psíquico, sim, que não tem nada a ver só com uma questão volitiva, com uma questão intencional, né, do sujeito ficar mais contemplativo na vida, né? É um quadro psicopatológico, né? Então, acho que isso é bem interessante da gente pensar também como sendo um aspecto importante, né, por quem trabalha com psicopatologia. Bem, o nosso marco temporal histórico, né, da psicopatologia descritiva está aqui no Jaspers, escreveu em 1913 um livro que é, e também é livro de cabeceira para quem gosta de psicopato descritiva, que é o Psicopatologia Geral, né?
O Jaspers, ele era um estudioso, né, das características mais marcantes das psicopatologias. Então, ele não envereda por modelos explicativos, ele quer simplesmente conhecer, do ponto de vista fenomenológico, como é que acontece com uma pessoa que tem um transtorno bipolar. Né? O que, do ponto de vista observacional, a gente pode depreender desta pessoa? O que, ela parece ter de singular comparativamente a outras pessoas, né? Então, ele é uma pessoa que inaugura, ele é meio que o expoente da psicopatologia descritiva, exatamente por esse olhar mais do observador, né, do experimentador, do cientista, né, olhando o fenômeno psicopatológico, né? E ele diz assim, né, que a psicopatologia teria como objetivo conhecer e descrever os fenômenos psíquicos patológicos para levantar as bases da sua compreensão, né? Ele realmente não entra, né, no terreno mais do explicativo, né, por que aquela pessoa desenvolveu tal quadro, né? Ele simplesmente vai fazer uma bela e boa caracterização do que acontece com aquele indivíduo. E vem daí exatamente, né, esse slide aqui, que eu acho que ele tenta, então, explicar qual é a diferença entre o modelo descritivo e o explicativo, né? Então, o descritivo, que é o nosso escopo aqui, é o nosso objetivo, ele parte da observação e da fenomenologia, né, da observação do fenômeno por si só, né? E o modelo explicativo, ele vai tentar juntar essa observação com algum tipo de aparato teórico. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma psicopatologia psicanalítica, né? A gente pode ter uma psicopatologia comportamental, a gente pode ter uma psicopatologia junguiana. Eu, no caso, sou junguiana, então eu gosto muito de estudar psicopatologia dentro do meu, do meu contexto mais teórico, né? Então, a gente vai ter a junção dessas duas coisas que acabam sendo, aí, então, complementos. Por isso que vocês vão ter, então, um segundo semestre de psicopatologia com uma interlocução que a gente vai ter com a psicanálise em especial, né? Como é que um psicanalista entende uma psicose, né? E aí você vai ter várias escolas, né? Você vai ter desde o Freud até o Lacan, né? Cada qual aí propondo um modelo explicativo para poder falar desse fenômeno, né? Se a gente parar para pensar, que aqui eu vou só desligar a câmera um pouquinho, porque aí eu queria que vocês vissem o slide inteiro. Se a gente pensar, por exemplo, num delírio, né? Então, digamos que vocês recebam no consultório de vocês, ou na clínica, ou em algum lugar que vocês venham a trabalhar mais adiante, uma pessoa que traz, dentre outras coisas, um pensamento delirante dessa natureza aqui, né? As pessoas controlam meus pensamentos porque querem me prejudicar. E aqui a gente está supondo que de fato seja um delírio, tá, gente? Porque existem situações que são muito hostis. Se a gente parar para pensar numa empresa onde as pessoas estão todas sendo demitidas, né, é bem possível que boa parte dos funcionários fiquem meio persecutório mesmo em relação a se vai ser o próximo a ser demitido. Aqui a gente está falando de alguém que não tem um motivo, um disparador para pensar dessa maneira. Ele provavelmente vai dizer, olha, eu tenho convicção de que as pessoas querem controlar meus pensamentos, não existe uma base de realidade que possa dar um aparato para o que ele está falando. Enfim, você recebe uma pessoa que tem esse discurso. Então, dentro de uma psicopatologia descritiva, a gente vai tentar o quê? Caracterizar essa fala da melhor forma possível, né? Então, a gente vai tentar entender aquilo em que a pessoa acredita, né? Por que ela tem essa concepção, né, de que as pessoas querem prejudicar, de onde vem isso, né? Qual que é a história desse pensamento que ela traz para você, né? Se ela descreve isso de uma forma atemorizada, né, ou de uma forma jubilosa, né? Então, se de repente alguém chega, eu já tive paciente assim, né, lá no hospital psiquiátrico, que ele chegava com um delírio de grandeza. Ele dizia que ele tinha um poder, né, de afetar a vida das pessoas só com o toque das mãos, né?
Então, ele trazia isso como se fosse uma espécie de virtude, né? Como se fosse uma espécie de característica bastante singular a ele somente, né? Ele contava isso com satisfação. Ele falava, olha, eu sou um cara super poderoso, né? Não existia um sofrimento evidente ali, né? A gente pode até depois, num segundo olhar, avaliar se ele realmente não estava sofrendo. Mas, de início, ele falava com muito entusiasmo, né? Diferente desse paciente aqui. Talvez esse paciente ele venha falando para você que ele está sofrendo muito, porque ele se sente completamente invadido pelas outras pessoas, né? Que evidências ele dá para a veracidade do conteúdo delirante? Então, a gente pede para ele contar o porquê que ele acha que isso acontece, né? Quais são os elementos que foram dando, né, consubstanciando essa ideia dele, né? E, por fim, qual que é o significado dessa crença para a situação de vida dele? Pode ser que esta pessoa que aqui a gente colocou, essa pessoa hipotética, pode ser que ela diga que, em função desse tipo de concepção, ela parou de sair de casa. Pode ser que ela colocou vários trincos na porta. Pode ser que ela mandou instalar um monte de câmeras ao redor e dentro da casa, né? Ou instalar gravadores, né, para poder monitorar a família, né? Pode ser que ela tenha tido vários gastos, inclusive, né, esteja aí, né, à beira da falência de tanto equipamento de segurança que ela contraiu, que ela acabou adquirindo. Então, essa é uma outra questão que a gente tenta averiguar, o impacto disso na qualidade de vida da pessoa. E, por fim, né, se a gente for agora já num modo mais explicativo, aí a gente vai ter que ouvir a subjetividade desse paciente. Não é só o que ele conta de mais manifesto, né? Mas o que existe de latente por trás dessa fala, né? Será que essa pessoa, né, tem uma percepção delirante como sendo resultado de uma história de vida muito desastrosa que ela teve, né? Será que existe, né, um sentimento de desproteção que essa pessoa tem desde a infância e que agora tomou um formato, sob forma de um pensamento dessa natureza? Eu vou dar aqui um exemplo de um outro paciente, não desse que a gente está falando aqui do slide, que foi um paciente que eu acompanhei no Hospital da Água Funda, onde eu trabalhei lá. Era um rapaz extremamente solitário, né? Ele tinha um diagnóstico de esquizofrenia, e o delírio que ele tinha era de que existia uma espécie de aliança amorosa entre ele e uma apresentadora de televisão, que fazia parte de um desses canais de vendas, né, do Shoptime, né, que acho que até existe. Ele dizia que uma das apresentadoras mandava mensagens cifradas para ele através das falas quando ela estava vendendo algum produto, né? Ele dizia com convicção, olha, aquilo que ela disse foi para mim, tenho certeza que foi para mim, foi no sentido de reafirmar que ela tem interesse por mim, né? Às vezes era uma fala, às vezes era uma espécie de gesto de cabeça, um mexer no cabelo. Ele explicava as coisas que ele observava nessa moça à luz dessa lógica de que ela era apaixonada por ele, né? Quando a gente vai ouvir esse paciente, o que aparece com muita força na história de vida dele é uma história de muita solidão, né? Inclusive na vida mais recente dele, né? Ele vivia com o pai, somente o pai mal interagia com ele, e aí era muito tentador a gente pensar que ele só poderia se apaixonar por alguém, né, da televisão como sendo uma resposta a isso, a esse sentimento de desamparo, né? Como o Shoptime, vocês conhecem bem esses canais de televendas, né? Ele funciona em looping, né? Então você vai ter essa questão dos programas que eles se repetem. Ele tinha a garantia de que ele ia rever essa apresentadora mais de uma vez por dia. Isso é uma coisa que chama atenção, né? Porque ele tem exatamente essa vivência, né, corriqueira, rotineira, de ver a apresentadora pelo menos 2, 3 vezes por dia, né? O que era uma resposta ótima a esse sentimento de solidão que ele tinha, né? Aí o
Pedro está aqui perguntando, prof, dessa forma, a explicativa pretende demonstrar características ambientais, a influência disso, e também as questões mais psicodinâmicas, não só as ambientais, viu, Pedro? Por exemplo, na história de vida desse paciente, independente do ambiente atual ser muito desfavorável, que eu tinha que contar o caso no jeito mais comprido, né? Não vai dar tempo. Ele vinha de uma história de um desamparo de cuidado de longuíssima data, né? E a gente está falando aí de uma qualidade de vínculo, né, com figuras de cuidado bastante deficitária. Então, é ambiental, não deixa de ser ambiental, mas é uma coisa mais sutil, né, que diz respeito aí à formação de vínculos com pessoas importantes da vida dele. Ele tinha uma mãe extremamente fria, distante afetivamente, né? Então a história era assim, para lá de metro mesmo, não era só uma questão de ambiente imediato. Tá bom? Isso, a Lauren está falando aqui, né? A psicopatologia descritiva ela é a teórica e aí a explicativa tem que ser estudada dentro da ótica de cada abordagem. Perfeito. É isso mesmo, Lauren. Acho que você resumiu brilhantemente. É isso mesmo, tá? E aí também, né, compete a gente saber qual a função do delírio em certo momento de vida em que ele surge, né? Que eu acho que é um pouco disso que eu acabei de falar, não vou ser repetitiva aqui, né? Então, aparece no momento em que talvez o sujeito esteja mais vulnerável, né? Ou que ele esteja adiante de uma dificuldade maior, né? E que aí ele tem um funcionamento emocional mais prejudicado, né? E talvez aí a questão da vulnerabilidade entre em cena como um fator importante, né? Por que algumas pessoas, aquilo que eu tinha questionado anteriormente, né? Por que algumas pessoas, diante de uma situação catastrófica, elas são assoladas mais tão radicalmente, outras não. Aí entra em cena uma outra experiência. Aí eu vou ficar contando aqui as minhas experiências para vocês, gente. Eu trabalhei no Hospital Pérola Barton junto a vítimas de violência sexual, né? E o que eu observava é que, independente aí do nível de violência sofrido, você tinha formas muito singulares de enfrentamento. Existiam pessoas que traziam um sofrimento emocional pungente, muito grave, e outras pessoas que tinham passado por situações muito penosas do ponto de vista do abuso e que tinham uma forma muito mais, eu não vou nem falar tranquila, mas mais eficiente de lidar com isso, né? Então, aí eu acho que entra sempre a questão do fator individual como sendo aí uma variável importante. Nem todo mundo que sofre violência sexual tem transtorno de estresse pós-traumático. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Os agravos vão ser diferentes, enfim, né? Depende muito de pessoa a pessoa. Aqui eu só queria definir para vocês, deixa eu ver como é que o tempo, gente, dá para falar, né? O quanto a gente vai ter duas questões aqui que elas vão ser bastante importantes para a gente montar esse quebra-cabeças, né? Então, se essa pessoa tem alguma coisa que nos chama atenção, né? Qual seria talvez um possível modelo explicativo, um diagnóstico que a gente poderia ter desta pessoa, né? Às vezes, para a gente ter esse diagnóstico, a gente não vai ter uma única entrevista, a gente vai precisar, às vezes, de muitas entrevistas. Às vezes, a gente vai precisar de um período de tempo mais longo. Vou dar aqui um exemplo pessoal, né, da minha clínica agora. Então, tinha uma paciente que eu recebi tempos atrás, ela não é mais minha paciente já há algum tempo, já fazem alguns anos, que ela chegou para mim com um diagnóstico de depressão, né, e ela estava fazendo uso de antidepressivo. O que eu fui percebendo ao longo aí de meses de acompanhamento com ela? Que ela começou a fazer alguns episódios de euforia, de mania mesmo, né? Começou a gastar muito, começou a ter, né, alguns comportamentos que já começaram a ser disfuncionais para ela, né? Então ela começou a acumular muitas compras dentro de casa, gastar muita coisa desnecessariamente, começou a ter todo um comportamento de desinibição que começou a gerar constrangimento para ela. E aí eu comecei a ponderar até que ponto talvez não pudesse ser um quadro de bipolaridade, né?
Só que o primeiro profissional que atendeu essa moça, né, se deparou com a fase depressiva e prescreveu uma medicação que fosse no sentido de cuidar dessa fase depressiva. Porém, ela, ao longo do acompanhamento comigo, e isso perdurou por meses, ela começou a apresentar alguns outros sinais importantes, né, de que, e sintomas também, ela mesma falava que estava se sentindo acelerada, e fizeram a gente pensar que o diagnóstico talvez fosse outro, não de um transtorno depressivo, mas sim de um transtorno afetivo bipolar. Né? Existem certos quadros que eles são bastante característicos. Então, se, por exemplo, uma pessoa tem um quadro de um quadro psicótico agudo, é bastante patente, é bastante visível que ela está desorganizada, que ela está com um pensamento mais desagregado, ela está com agitação psicomotora, ela está arredia ao contato, tem uma série de coisas que fazem a gente bater o olho e pensar muito, muito fortemente que possa ser um episódio psicótico. E outros quadros não, outros quadros vão precisar que a gente observe mais a médio e longo prazo. Né? De qualquer maneira, para a gente montar esse quebra-cabeças, a gente vai se pautar em duas coisas, né, que elas vão se juntar, né, para a gente poder formar um todo, né? Os sinais e os sintomas. Então, vamos começar pelo contrário, aqui, falar dos sintomas, que é mais o que o paciente traz, né? Então, o paciente, ele traz a sua vivência subjetiva, aquilo que ele percebe nele. Então, você inicia uma conversa com essa pessoa, o que que te trouxe aqui? Ele vai arrolar algumas coisas que são questões que para eles geram sofrimento, geram desconforto. Então, é aquilo que o paciente consegue enxergar em si, né? Então, o paciente, por exemplo, em crise de pânico, que diz ter certeza que o coração vai parar, que ele vai morrer, essa é a vivência subjetiva dele, embora, se a gente for aferir a pressão dele, monitorar o batimento cardíaco, ele não tem nada que justifique esse tipo de percepção, né? Vou dar um outro exemplo aqui, né? Uma pessoa que tenha um transtorno obsessivo compulsivo. Ela é assolada por pensamentos intrusivos de que se ela não rezar 10 Ave-Marias, alguém da família dela vai morrer, né? Então, é uma percepção muito singular do indivíduo. Você pode até dizer, olha, ninguém morreu da tua família, não precisa rezar as 10 Ave-Marias, mas ele precisa disso como um fator de alívio, né? Por isso que ele tem um pensamento intrusivo junto, então, com um ritual que tenta dar conta dessa aflição, desse pensamento intrusivo. E aí ela vai, inevitavelmente, rezar as tais das 10 Ave-Marias e vai, pelo menos momentaneamente, ela vai se tranquilizar. Tá? Diferente disso são os sinais. Os sinais é aquilo que outras pessoas percebem do paciente. Então, aqui a gente tem o clássico, o exemplo aqui do paciente que diz que está calmo, porém a gente percebe do ponto de vista da mímica facial dele, né, da agitação, né, que ele está apresentando, ele não para de mexer a perna enquanto ele conversa, que talvez ele não esteja tão tranquilo assim, né? Também compõe os sinais, às vezes, as informações de terceiros, né? Então, às vezes o paciente chega num certo serviço, ele diz, olha, não preciso de tratamento nenhum, mas alguém da família que o acompanha diz, olha, ele está sem dormir já não sei quantos dias, ele fica falando sozinho, ele se trancou no quarto, ele não quer comer mais porque diz que tem veneno na comida. E aí a gente vai precisar de algum tipo de informação complementar, né? Isso também é alguma coisa que provém de uma outra pessoa, né? Deixa eu ver aqui a pergunta da Thais. Prof, tanto a descritiva quanto a explicativa usam o CID-10 e o DSM-5 ou somente a descritiva? Somente a descritiva usa os dois sistemas classificatórios, tá? A explicativa, ela vai se pautar mais num certo modelo teórico, viu, Thaís? Que não é exatamente o do manual, tá bom? De qualquer maneira, eu usei essa imagem de um quebra-cabeças e é bem isso mesmo. Às vezes surge uma peça que estava faltando, né? Surge algum tipo de informação crucial que vai dar mais sentido para aquilo que o paciente está trazendo, né?
Então, por exemplo, um paciente que, no meio de um acompanhamento psicoterápico, te diz que tem audição de vozes que o insultam, né? Ah, então há 10 anos eu ouço essas vozes que me insultam, eu nunca compartilhei isso com ninguém, mas eu estou contando aqui para você nesse momento, né? Então a gente tem esse exemplo e outros que eu poderia dar aqui, que às vezes realmente vão aparecer, né? É a peça-chave, às vezes, a gente elucidar um determinado quadro e a gente vai ter isso, às vezes, acontecendo mais a médio e longo prazo. Mas no teórico não há parâmetro universal para cada abordagem. Você vai ter, você tem um ponto de partida, mas você vai trabalhar sim com um modelo conceitual da teoria, né? Existem, por exemplo, né, só para te dar um exemplo, Thaís, existem, por exemplo, modelos teóricos que acham que certos diagnósticos eles são desnecessários, por exemplo, TDAH. Né? Entende-se muito mais a psicopatologia da infância, né, dentro da psicanálise, pensando talvez no quanto a criança está lidando com uma certa dificuldade através de um sintoma que parece TDAH, mas podia ser qualquer outro. Podia ser enurese noturna, poderia ser problema de aprendizagem, né, porque o ponto de partida é diferente. Mas você pode também usar o descritivo como ponto de partida. Tá? É que não há um compromisso formal. É isso que eu estou falando. É preciso primeiro ter um diagnóstico descritivo para depois tratar do paciente. Aliás, existe inclusive até pessoas que são detratores furiosos em relação ao modelo descritivo. São aquelas pessoas que acham que os modelos classificatórios que a gente tem, eles são mais estigmatizantes do que elucidativos a respeito de uma certa pessoa. Mais um slide aqui, né? Na verdade, dois, porque aí a gente fecha a ideia do diagnóstico diferencial. O que a gente quer, na verdade, né, ainda dentro daquele modelo de você refinar o diagnóstico, é chegar a uma impressão mais geral para depois alguma coisa mais específica. Isso dentro do campo, claro, a gente está sempre o tempo todo aqui falando de psicopatologia descritiva. Então, existem às vezes dois quadros que parecem bastante, porém, eles têm algumas questões que são singulares a cada um deles. Né? E aqui eu dei o exemplo clássico, né, que eu já tinha até comentado agora há pouco. Então, o paciente parece que tem um transtorno depressivo, mas ele relata antes ou durante o tratamento episódios de euforia. Então, o que a gente vai ter é uma espécie de depuração do diagnóstico. Então, aquilo que nos parecia uma coisa, talvez seja outra, né? Isso é importante não só do ponto de vista da nomenclatura, mas do plano terapêutico. Talvez esta pessoa ela tenha que fazer uma mudança na medicação que ela está usando. Se antes ela estava usando um antidepressivo, ela talvez se beneficiasse muito mais de um estabilizador de humor, né, que é a medicação clássica que a gente tem empregada em transtorno bipolar. É uma outra categoria farmacológica que é usada para quadros de bipolaridade, para TAB, né, para transtorno afetivo bipolar. Né? É o mais indicado para que essa pessoa tenha, né, um nível de estabilidade de humor maior e para que ela não oscile tanto assim ao longo de um período de tempo maior. A Bia está falando aqui dos gatos. Ah, agora entendi o A que estava na. Às vezes eles sobem no teclado, eles são despudurados mesmo. E aí, só para concluir por hoje, né? Então, o que a gente vai ter, né, que o diagnóstico diferencial é isso, né, ele identifica um quadro o mais precisamente possível, né? Pensando, então, exatamente naquilo que a gente, dentro da área de saúde mental, a gente fala assim, então, qual é a conduta? O que a gente vai propor para esse paciente? Psicoterapia só, psicoterapia associada a algum tipo de medicamento de efeito psicoativo, a gente vai tentar fidelizar essa pessoa num CAPS, por exemplo, na intenção de que ela tenha uma socialização melhor,
né? Porque ela é uma pessoa que fica mais isolada em casa. Então, a ideia é essa, é a gente pensar numa questão que seja realmente singular, né, para aquele paciente diante das demandas que ele tem. Tá bom? É isso, a gente para por aqui hoje. Eu não vou fazer a chamada porque eu sequer abri o sistema de chamada, né? Tá todo mundo com presença hoje. E a gente continua então daqui a 15, né? A próxima aula vai ser, a próxima segunda vai ser carnaval, a gente se fala então daqui a 15, tá bom? Fiquem bem, bom carnaval aí para vocês. Eu sei que está bem longe também, né, do que deveria ser, mas pelo menos que vocês possam descansar um pouco, tá bom? Beijo grande para vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau.